Meu amigo vascaíno, hoje é dia de Vasco. Tava com saudade desde o dia 31 de maio que o Vasco não ia a campo, vai hoje para enfrentar o São Paulo no Dia dos Namorados. E o seguinte, meus amigos, mais um vídeo esclarecedor para você. Sabe por quê? Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. A gente vai explicar algumas notícias que saíram para vocês. Está acordado desde cedo naquela agitação para ir atrás e apurar. A gente vai falar muito sobre a situação do Léo Jardim, que hoje teve jornalista irresponsável dizendo que era o último jogo do Léo Jardim com a camisa do Vasco. Vamos explicar a situação do Vegete. Teve um bafão aí nos bastidores do Vasco com relação ao jogador Paulinho, certo? A gente vai falar muito aqui sobre a chegada do Admar Lopes aí, novo diretor executivo que já está participando de reuniões aí e todo o processo de contratação, porque o Vasco está em três frentes aí, três jogadores que podem ser anunciados aí, tá? Um destaque aqui para Gustavo Cuejá, Lescano e Vitor Sá. Meu irmão, Vasco se fortalecendo. Foram oportunidades sem custo aí que o Vasco encontrou para poder trazer esses reforços. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Por favor, venha fazer parte da nossa família. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente não são inscritas no nosso canal. Vamos falar aqui de Vasco da Gama e São Paulo? O Vasco da Gama que tem uma missão árdua, né? Vencer o tricolor paulista. O Vasco que não vence lá no Morumbi desde 2012. Muito tempo aí, são 13 anos sem vencer lá, e o Vasco vai ter que quebrar esse tabu, pessoal. Porque o Vasco não ir para o recesso com a situação aí da zona do rebaixamento, a gente vai ter que quebrar esse tabu hoje. Espero que o Vasco consiga ganhar. O Vasco da Gama escalado aí com Léo Jardim no gol, o PH e o Piton nas duas laterais, o nosso João Vitor jogando ao lado ali do Lucas Freitas. Hugo Moura, que retorna ao time vascaíno, ao lado de Tietê e Felipe Coutinho, fechando o triângulo no meio-campo. E a gente terá aí Ryan, retornando da seleção brasileira, Nuno e Vegete. Esse é o time vascaíno, parceiro. Eu quero que você deixe o seu placar aí para o jogo de hoje. Você está confiante que o Vasco vai conseguir os primeiros pontos jogando fora do Rio? Deixe aí nos comentários, porque até aqui foram 6 jogos, o Vasco não tem nenhum ponto. Pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui sobre essa situação de saída do jogador para esclarecer as coisas para vocês, tá? Vegete. Ontem inventaram uma fake news. Irmão, não tem nada de saída de Vegete, nada de proposta de Boca Júnior. É lamentável determinadas pessoas fazerem isso com o Vasco. Isso não veio da Argentina, tá? Isso veio de canal de YouTube que veio, que falou que o Vegete teria proposta aí para ir jogar no Boca. Mentira. O Vegete teve a oportunidade de sair no começo do ano, está feliz no Vasco, vai cumprir o contrato dele até 2027. Apuradíssimo, tá? Apuradíssimo essa informação. Perfeito? Outra situação aqui do Léo Jardim. Hoje, um jornalista irresponsável, falando aqui você, tá, Balan? Irresponsável, cravou aí que era a última partida do Léo Jardim. Quero falar uma coisa para vocês aqui, tá?
o Léo Jardim aparou as arestas com a diretoria do Vasco, tá? A diretoria do Vasco deve ao Léo Jardim R$ 1.200.000 aí de luvas. Esse valor vai ser parcelado em 5 vezes. Com a chegada do Admar Lopes, o Léo Jardim, que tem um bom relacionamento com ele, dos tempos lá de Portugal e da França, tá? Vai sentar e o contrato vai ser renovado até 2030. E só mais uma coisa aqui, tá? O Léo Jardim não será negociado com clube nenhum aqui no Brasil. O Léo Jardim já atingiu aí os 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, para de ficar inventando merda, tumultuando o ambiente, certo? Ao invés de ficar inventando falácias, né? Cobra dessa diretoria nefasta aí. Perfeito? Bom, explicada a situação do Léo Jardim, a gente fala sobre a situação do Paulinho, né? Rapaz, essa situação do Paulinho aí ontem deu um bafão, porque o Paulinho treinou normalmente aí, treinou normalmente. Só que o atleta foi sacado da relação para estar no jogo hoje contra a equipe do São Paulo em retaliação, paz dos senhores, ao empresário do Paulinho, que não retornou o Vasco da Gama. O Vasco mandou uma proposta semana passada para o staff do Paulinho e o staff do Paulinho não respondeu o Vasco. Aí o Vasco, né, resolveu penalizar o jogador por conta do empresário. E o Paulinho não foi relacionado por conta disso. Então, assim, é estranho. Porra, problema com o empresário do Jair, teve problema com o empresário do Léo Jardim e agora do Paulinho. Será que são jogadores que são vagabundos, que são mercenários, ou essa diretoria que é pilantra? Faça a reflexão. Pois bem, falamos aqui sobre essa situação, o Admar Lopes, que chega aqui no Vasco da Gama, o Vasco que vai dar 10 dias de folga, um absurdo para jogador, né? E já tinha dado essa semana aí que ficou dias paralisados, uns 3 dias de folga, vai dar mais 10. Você é favorável a isso? Mas o Admar Lopes já está arregaçando as mangas, tá? A gente tem informações para poder passar para vocês sobre o Alan Lescano. Esse jogador tem tudo para ser bacalhau, para vestir a camisa do Vasco. O jogador foi oferecido, tá? É informação aqui apuradíssima para vocês que o nosso bravo Sforza foi posto nessa negociação. O Alan Lescano pode chegar aqui no Vasco da Gama de graça, numa troca com a equipe do Argentino Júnior. Perfeito? Notícia excelente, porque vai dar uma rejuvenescida nesse meio campo do Vasco, assim como a situação do jogador Vitor Sá. O Vitor Sá já está apalavrado com o Vasco. Ele já aceitou a proposta do Vasco, a mesma proposta que o Vasco da Gama mandou para ele no começo do ano. O Vasco negocia a transferência com o Krasnodar, certo? E vai ser mais uma missão aí do Admar Lopes, essa situação. E para fechar, nas últimas horas, amadureceu mais a possibilidade de troca. O Grêmio quer muito Puma Rodrigues, já fez a proposta. O Puma já teria aceitado a proposta. O Vasco tem interesse no Gustavo Cuejá.
O Fernando Diniz pediu e essa troca com o Grêmio está muito madura para acontecer, tá? Mas muito madura para acontecer. Você vê o Admar Lopes, como é que ele já chegou de forma frenética aqui no Vasco. O Vasco entendendo que tem que contratar para não ser rebaixado, para não passar vergonha, e espero que deixem o português trabalhar. É o que eu penso aqui, é o que eu acho. Perfeito? Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e parem de tumultuar. Deixem o Diniz trabalhar, deixe o português trabalhar, para de ficar inventando historinha que o jogador vai sair, que nem o Ryan vai sair agora, porque o Vasco vai aguardar o Mundialito. Para de sub-20, para de conversinha fiada e cobra dessa diretoria de merda. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!